Sextou, amigo ligado na Tribuna de Minas. Você sabe, é hora de falar de esporte local, direto da redação do jornal no bairro Estrela Sul, sempre com um convidado especial. E o tema dessa sexta-feira é luta, é arte marcial mista, é o MMA. Aqui ao meu lado, provavelmente você já conhece, né, que o cara é um dos principais lutadores do mundo no MMA, Felipe Silva, nosso convidado especial dessa sexta-feira. Primeiro, Felipe, eu queria te agradecer pela presença aqui, mais uma vez, agradecer você por estar aqui com a gente no Grupo Solar, na Tribuna de Minas. Na verdade, eu que agradeço o espaço aí, estão sempre falando muito bem, não só do meu esporte, mas do esporte em geral. Isso aí eu acho que é muito importante assim, para todos os atletas, não só no futebol, né, como a gente sempre fala, mas em todos os esportes. Então é um espaço que está sediando aí para mim, eu que agradeço a oportunidade. Isso, a gente que agradece. Ao lado do Felipe aqui, o nosso comentarista de sempre, especialista em todos os esportes, todas as modalidades, Gabriel Ferreira Borges. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Bruno. Quem dera. Aliás, vou mandar um abraço para o meu amigo Matheus Figueiredo, esse sim, especialista em vários esportes. Tá sempre às ordens aqui, toda sexta-feira, batendo ponto no Mesa Quadrada. Para você que acabou não ficou sabendo, o Felipe Silva fez uma luta na última semana. O Felipe Silva foi até a Colômbia, em Bogotá, enfrentou o dono da casa pelo Brave. O Brave é uma das principais organizações de MMA do mundo. Você conhece provavelmente o UFC. O Brave é basicamente o que é o UFC. Tem um pouco menos de mídia, né, Sim, Felipe? Só que também tem lutadores de alto nível técnico. É uma federação que tem... nível mundial, né? A nível mundial, que tem subido muito nesse nível técnico e em mídia também, né, Felipe? Primeiro, conta um pouquinho de como é que foi a luta. Ele venceu no primeiro round por nocaute, como sempre, né, Felipe Silva é sinônimo de nocaute. Conta um pouquinho como é que foi a preparação para a luta, se teve adversário trocado, né, em cima da hora. Como é que foi todo esse processo, por favor? Então, na verdade, sempre me mantenho treinando, mas há 9 semanas atrás ingressei num camping de treinamento mais puxado em Curitiba. Acho que a maioria da galera aqui de fora sabe que eu sempre vou para lá para fazer essa preparação final. Foi 9 semanas de camping, foi um camping muito, vamos dizer assim, tranquilo, graças a Deus, livre de lesões. E só no finalzinho ali que a gente teve alguns contratempos com o meu adversário, que era um georgiano, igual a gente estava até falando aqui, o Guranco Tadeladze. Ele acabou se lesionando o joelho e eles tiveram que trocar o adversário. Graças a Deus conseguiram encontrar um adversário novo, faltando apenas 9 dias para a luta. Do Marroa, né? Do Marroa, é isso, um colombiano. O que muda um pouquinho ali é o fervo, né? Porque quando você luta com alguém na casa, igual muita gente fala, a pressão de lutar com alguém da casa. Eu, na verdade, eu não vejo pressão nenhuma, eu até gosto, eu até faço uma brincadeira. Quando a torcida se cala, quer dizer que você tá se saindo muito bem dentro do combate. Então, na verdade, a torcida lá não se calou em hora nenhuma. Eles são um povo muito hospitaleiro, parecido com brasileiros, assim, e muito, muito quente. Você vê que o pessoal não parou em momento nenhum. Até ali, eu acho que eu consegui impor o ritmo da luta bem forte. E durante toda a luta ali, o povo gritando. A única coisa que atrapalha é que a gente não consegue escutar muito bem o nosso core, né? Que é os técnicos que ficam ali do lado de fora passando as informações. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mais uma vitória com o nocaute aí, me reencontrando com as vitórias. Eu estava invicto, né? Passei por 2 derrotas aí, até no UFC. E agora, graças a Deus, voltando a encontrar as vitórias aí novamente. Em cima disso do que o Felipe falou, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, da questão mental. Na sua estreia do UFC também, salvo engano, você lutou contra o Shane Campbell, um canadense no Canadá. Isso. Agora, na estreia do Brave, a mesma coisa, contra o do Marroa, um colombiano na Colômbia. Sim. Eu gostaria de saber, você falou assim que não sente muita pressão. Há uma preparação psicológica especificamente para isso, para enfrentar um adversário fora de casa e dentro da casa dele? Então, na verdade, é uma boa pergunta até. Eu, sinceramente, eu nunca fiz nenhum tipo assim, de trabalho voltado para isso, mas acho que é uma coisa que eu carrego comigo mesmo. Eu tento blindar o psicológico, porque a gente sabe que a preparação física e o psicológico blindado, a técnica, você às vezes pode até deixar a desejar um pouquinho, que isso tudo releva. Já vi atletas de altíssimo nível, mas com a cabeça fraca e não conseguir progredir na luta. Graças a Deus eu nunca tive problema com o psicológico assim, sempre fui muito obstinado no que eu faço e eu acho que isso aí é o que é o diferencial. Na verdade, são 7 lutas que eu já fiz assim, ao redor do mundo e todas as 7 lutas internacionais foram com anfitriões, foram com os donos da casa. E graças a Deus, a maioria delas, eu acho que só em uma que eu não saí com a vitória. Você tem um cartel de 9 vitórias e 2 derrotas, né? Isso, no MMA. Você é especialista na luta em pé, né? No Muay Thai.
Como é que foi o momento da troca de adversário para você? Você até tinha me dito que não mudou tanto a estratégia, também não tinha muito tempo, né? Não tinha. Mas como é que é esse momento de troca de adversário em que você se prepara para um tipo de demanda específica, talvez, né? E de repente muda um perfil completamente? Sim, então, na verdade, Felipe, em si, eu não me prendo muito ao estilo do adversário que eu vou lutar. Eu tento fazer o máximo possível de treinos que eu posso. É óbvio que eu sou um especialista na luta em pé, mas claro que a gente treina muito a parte de queda e a parte de chão. Às vezes a parte de queda até muito mais do que um cara que é do wrestling, porque eu não gosto de fazer, é uma opção minha, eu não gosto de fazer muita luta de chão. E eu não me prendo muito na estratégia do adversário. Um adversário meu mesmo, um finlandês que eu lutei, tem um golpe que eu aplico muito na linha de cintura, inclusive a última luta, eu acho que foi o derradeiro para a vitória agora. Ele me falou, cara, nesses 2 meses a gente treinou específicos de você jogar esse golpe na linha de cintura e eu bloquear e contra-golpear. E você ainda me pegou nesse golpe. Então, eu acho que o erro meu foi ficar preso numa coisa que você faz muito bem. Aquilo entrou na minha cabeça, eu falei, realmente faz sentido. Se eu faço aquilo a vida inteira e vou pegar um cara que vai tentar 2 meses fazer uma coisa que eu faço muito bem, acho que ele vai acabar se complicando. Então, é uma coisa que eu não me prendo muito, no que o adversário faz. Eu tento fazer o meu jogo e deixo para que meus técnicos cuidem dessa parte. Num treino específico, passar um determinado movimento específico, deixo que eles pensem nessa área e eu só faço o meu treinamento. Então, acho que não teve muito. Foram 9 dias ali atrás, me mandaram uma mensagem e ofereceram 3 atletas. O Cristiano, que é o meu técnico, recebeu a mensagem lá do Bahrein, né, que é onde é a sede do evento, e eu falei, cara, eu não quero nem ver. Vocês escolhem e o que falar é isso aí mesmo. Acho que não tem muito que ficar escolhendo. Graças a Deus. Deu certo. É verdade. O Felipe, você estava me contando, já tem luta marcada, inclusive? Então, graças a Deus, acho que o resultado foi bom. Eu, como eu sempre falo, eu sou muito crítico. Acabei assistindo a luta, porque todo mundo falou, cara, você está, meu irmão, se martirizando sem necessidade. A luta não foi tão ruim. Eu assisti a luta, realmente eu ainda estou um pouco crítico, porque eu travei um pouco a luta no clinch, mas isso tudo foi devido às circunstâncias que eu tinha na hora ali. A altitude é uma coisa que eu não tinha tido contato ainda, já viajei bastante. Realmente a altitude pega, cara. Não tem como. Eu treinei muito, fiz suplementação específica, tudo específico para poder sentir o mínimo possível, mas eu comecei a observar quando os próprios atletas locais voltavam para o vestiário e até eles mesmos estavam sentindo um pouco mais. Aí eu até pensei, de repente não são atletas de altíssimo nível, são uma galera e tal. E quando lutou um parceiro de treino meu, que eu vi que ele voltou bufando mesmo, como se diz, eu falei, realmente essa altitude eu acho que vai pegar. E não foi diferente para mim. Primeira travada que eu dei nele no clinch ali, foi uma estratégia que eu fiz por não conhecer o jogo dele, travar um pouco mais a luta, não jogar solto, com medo de, como a gente se diz, o pombo sem asa, quando o cara leva a mão lá atrás e joga aquele soco displicente, acaba pegando. Então eu resolvi travar um pouco a luta, fazer uma luta um pouco mais cadenciada. Não era a luta plástica que eu gostaria de mostrar para os fãs, mas foi o objetivo. Você é um cara muito intenso, né? Então, essa questão da altitude, ela tende, teoricamente, não sei se é verdade, a te prejudicar ainda mais, né? Você precisa de uma preparação ainda maior. Na minha preparação física, a gente focou muito isso. Movimentos específicos de batimento cardíaco em alta intensidade, máscara de treinamento simulando altitude. É claro que não é a mesma coisa, porque você treinar 1 hora com uma máscara que simula altitude e ficar as outras 23 horas do dia respirando um ar que não é rarefeito é muito tranquilo. Realmente lá, a altitude lá pega um pouco. Depois até meu irmão falou, cara, eu e o Cristiano, a gente não quis falar com você durante a semana, mas realmente eu estava sentindo náusea, eu estava um pouco enjoado e estava vendo que você estava amarradão treinando. Eu, pra ser sincero, durante a semana eu não senti, mas na luta, acredito eu que não tenha sido a questão da adrenalina, porque, como eu disse, eu sou um cara bem tranquilo, mas realmente eu senti que pegou bastante. E também tem outro ponto da altitude, porque acaba que a intensidade do Felipe também é uma boa arma, porque você mata logo o confronto. Mas é um local, né? Então eu achei que uma determinada hora eu poderia cansar, mas aí se ele consegue cadenciar, estender um pouco mais, aí o confronto poderia ficar um pouco complicado. Quando a gente fala combo, né? Quando você consegue colocar aquela sequência forte em cima do adversário, eu achei que ali no segundo ou terceiro combo que eu colocasse nele, ele ia acabar caindo e ele ainda segurou alguns golpes. Teve um direto, uma hora que eu joguei, a cabeça dele foi lá atrás, eu falei, o cara é duro. Eu cheguei até a sentir a mão e ele não se entregou. Achei que ele se entregaria, talvez até um pouco mais rápido, mas não, acabou o bicho. Foi bem duro ali. Seu objetivo final é o cinturão dos pesos leves? Na verdade, eu sou um cara que, igual eu falei, sou muito obstinado no que eu faço e se tem uma meta a ser cumprida é estar entre os melhores. Então, acho que dentro do Brave
tanto quanto no UFC, tem um ranking. Acredito que eu já estou bem ali, a gente não sabe ainda, mas acredito que eu já estou bem entre as cabeças, vamos dizer assim. E como o cinturão da categoria era de um atleta nosso, que é até um aluno, faixa preta de Muay Thai meu, que era o Donan Amial, ele acabou perdendo, não eram meus planos agora ir para o cinturão, mas com essa derrota dele, eu acho que agora a minha intenção é estar partindo para esse cinturão. Eu estou fazendo a minha parte. Na verdade, começou do adversário, ele que gravou uma matéria no domingo falando, eu recebi, a gente sempre... É brasileiro o adversário. Brasileiro, é de BH, mineiro também, como eu. Eu recebi aquelas informações ali por baixo dos panos, gravou aqui, falou que ia bater no irmão mais velho do Miau, que vai lutar na Colômbia. Eu falei, opa, beleza, ótima oportunidade então para mim. Então, nada melhor do que a gente está lutando. Fui convidado já para poder estar retornando aos cages em novembro. Não sei se vai ser pelo cinturão, mas eu não vou ficar preso nisso. Na verdade, vamos pensar numa luta de cada vez e quando essa oportunidade vier, pode ter certeza que eu vou estar muito bem preparado. Felipe, o Felipe para quem não sabe, além de professor e atleta da CM System lá de Curitiba, né, Felipe? Você também tem a academia aqui, a ProFight, aqui em Juiz de Fora, fica lá na Getúlio, né? Agora fica na Getúlio Vargas. Como é que você, dentro do tempo que você tem, né, porque é muita correria, mas como é que você tem analisado o cenário das lutas aqui na cidade, né? Eu não digo só apenas não só o MMA, né, mas questão de cada arte Muay Thai, marcial, né? né? Muay Thai que você conhece muito bem, jiu-jitsu, como é que você enxerga? Eu sempre enxerguei de uma maneira, da melhor maneira possível, cara. Eu sou um cara muito otimista, não só na minha equipe, na ProFight, mas como outras equipes aqui de fora. E não só no Muay Thai, que é de onde eu sou oriundo, mas no Jiu-Jitsu também. Aqui de fora é um celeiro de atletas de altíssimo nível. A gente tem diversos campeões mundiais de Jiu-Jitsu. No Muay Thai a gente tem diversos campeões aí a nível nacional, infelizmente a internacional a gente não tem, porque o Muay Thai, realmente a galera que faz o Muay Thai é uma galera de um poder aquisitivo um pouco mais baixo, então acaba não tendo possibilidade de estar indo para fora para poder lutar, assim como a galera do Jiu-Jitsu, não que seja fácil para eles, mas a gente sabe que tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Mas Juiz de Fora é um celeiro assim, de altíssimo nível os atletas. Eu, na verdade, hoje eu saio de Juiz de Fora para ir para Curitiba para treinar, não é porque eu não tenho treino de fora. Pelo contrário, eu tenho treino de altíssima qualidade. O que eu não tenho é o Bruno que trabalha aqui no Tribuna durante o dia todo e vai à noite para treinar comigo. Não, é diferente. Lá em Curitiba eu tenho 40 atletas que treinam de manhã, à tarde e à noite. Eles vivem só disso. E aqui em Juiz de Fora, infelizmente, os atletas que eu tenho na minha academia, por exemplo, eles dão 4, 5 aulas por dia, ou quando não dá aula, trabalha durante o dia todo e chega à noite para treinar. O rendimento desse cara não é o mesmo de um atleta de altíssimo nível que vive somente para a luta. Então, o que acaba pegando é isso. Então, me obriga a estar indo. Mas a minha base é toda feita aqui. Eu treino muito bem. Hoje eu já treinei com a galera está voando baixo, já está com um compromisso marcado. Então, acho que tem tudo para estar figurando entre a rota do MMA nacional aí, Juiz de Fora. É uma questão de profissionalização, né? Aqui você tem um cenário que é amador ainda, que está caminhando, talvez, para uma profissionalização, e em Curitiba já é diferente, né? Sim, O que vai te exigir mais... muito tempo, né, cara? A gente tem diversos nomes, Anderson Silva, Vanderlei Silva, Maurício Shogun, entre outros nomes, assim, que já viraram, assim, no cenário mundial do MMA. Juiz de Fora é bem uma cidade bem mais nova, assim, no quesito de arte marcial. O Muay Thai no Brasil foi introduzido por Curitiba, para você ter uma ideia. Juiz de Fora é uma cidade bem mais nova, com essa mentalidade de arte marcial, mas com resultados muito bons. E a gente sabe que sem incentivo fica cada vez mais difícil para esses atletas chegarem em algum lugar. Então, eu acho que isso é o que está faltando, de repente um pouco de incentivo. Eu não sei se vocês observaram essa luta, como eu estou de fora, eu posso até falar assim, para mim foi muito, não foi triste, mas foi uma coisa que eu senti bastante. Eu fui anunciado como lutador de Curitiba. Quando eu entrei no UFC, eu era apoiado pela Prefeitura de Curitiba e fiz questão de botar lá, Juiz de Fora, representando Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu acho que aquilo eu devia para o povo daqui, para as pessoas, os meus amigos daqui. Automaticamente, quando eu cheguei no Brasil, no aeroporto, abri meu telefone, tirei do modo avião, tinha um e-mail da Prefeitura de Curitiba: você acabou de ser cortado e tal. Eu falei, tudo bem, eu acho que uma coisa releva a outra. E agora a Prefeitura, entrei em contato novamente com a Prefeitura pela falta de apoio da cidade, e eles abriram as portas para mim de novo e acabei representando a cidade de Curitiba, que é onde me receberam muito bem. Eu não posso falar nada. Então, acho que gostaria de falar isso aí, porque às vezes muita gente falou, você está representando Curitiba, não é de fora mais, ficou metido e tal. Não é por isso, é por questões de
que eu preciso também, né, cara? A gente é atleta, a gente precisa de um apoio, assim. Só dar um abraço pro Brunelli, o Arthur Brunelli, que tá acompanhando tá a gente. sempre ligado. Parabéns, Felipão, você merece, sou fã. Falou. Valeu, isso aí é lenda já, né, cara? É um dos primeiros alunos quando eu comecei a dar aula, acho que em 2007. Comecei a dar aula em 2004, mas em 2006, 2007 o Arthur já era figura lá, era uma pecinha, não fala pecinha. Agora vai casar. Vai casar. Vai casar. Tá tranquilo. Mas pra gente encerrar também, Felipe, por favor, eu queria que você falasse ainda um pouquinho mais sobre esse sentimento que você tem, essa relação que você tem com o Juiz de Fora, porque de fato não há um investimento aqui, a gente percebe isso em todas as modalidades, sim, inclusive. Todo mundo que a gente traz aqui para entrevistar, a gente foi falar há pouco tempo com o capitão da Seleção Brasileira de Handebol, Thiago Petros, uma entrevista muito bacana também, em que ele falou, olha, eu não tive nenhum apoio aqui, ele saiu cedo para São Paulo justamente por causa disso. Isso acontece com a Larissa Oliveira da natação também disse o mesmo. Ainda assim você tem essa relação especial com o Juiz de Fora por causa da sua família. Por que você tem esse sentimento com essa Cara, eu sou nascido e criado aqui. Acho que é uma cidade que me representa. Se tem uma coisa que eu posso dizer, Juiz de Fora me representa. E eu tenho orgulho de poder hoje representar a cidade. Igual muita gente, quando meu irmão falou, sem noção do que você está fazendo, você está representando a sua cidade em lugares que nunca foi ouvido falar no mundo. Eu falei, pô, cara, bacana. Eu acho que isso aí pra mim é muito gratificante. Sempre levei a bandeira da cidade comigo, em diversas lutas onde eu fui, fiz questão de levar a bandeira. No UFC a gente não pode entrar com a bandeira da cidade, do estado, por questões políticas, mas do país podia. Então eu falei, nem vou entrar com a bandeira do Brasil, mas logo depois já fiz ali aquela foto com a bandeira da cidade. Eu tenho orgulho de carregar isso comigo, ser juiz-forano de coração. Minha família mora aqui. Eu já poderia ter ido há mais tempo para Curitiba junto com a minha família, mas não é o lugar que eu quero. É uma cidade maravilhosa, infraestrutura ótima assim para poder morar, mas não é um lugar que eu quero viver com a minha esposa, tirá-la de longe da família. É um lugar que eu quero estar sempre aqui de fora. Então isso aqui me mantém, ela estando aqui me mantém eu sempre aqui também. E agora com o filho de 6 meses, bate ainda uma saudade, tem que voltar para Juiz de Fora de qualquer jeito. De qualquer forma, não tem como, é verdade. E Gabriel, mais alguma coisa? Até aproveitar essa questão da família mesmo, já que, aproveitando seu gancho, Bruno, como que é administrar isso? Às vezes você se prepara bastante tempo para determinada luta, até tem que chegar antes no local para você fazer um período de adaptação, como foi na Colômbia, por exemplo. Como que é para adaptar com essas questões familiares, ainda mais com um então, filho isso até cobre uma outra pergunta que você fez, a questão do nervosismo na hora da luta. A gente vem igual, foram 9 semanas nós, eu saí daqui, meu filho estava com 4 meses, voltei com 6, tanta coisa diferente que eu perdi, assim, ele não sentava, não rolava. Eu falei, nossa, cara, o menino já virou um bebê, já não é mais um recém-nascido. Então foram 9 semanas trabalhando psicológico, forte para ficar longe da família, longe da esposa, dos amigos, da academia, do meu filho, que, poxa, para quem é pai sabe o amor que a gente tem, a gente só descobre isso realmente depois que é pai. E então isso aí acaba pesando até no momento ali da luta, que falar, pô, nervoso. Cara, eu não vou ficar nervoso agora. Acho que o pior já passou, tá quase chegando a hora de eu voltar para casa, igual muita gente fala, meu irmão mesmo fala, pô, vamos ficar mais uns 2 dias pra gente conhecer. Eu não quero conhecer a cidade não, eu quero voltar logo para casa. O momento da luta é para desfrutar, né? Então é uma guerra, todo dia é uma guerra espiritual. Tem dia que a gente acorda, o Eliseu Capoeira, do UFC, ele é meu compadre, sou padrinho do filho dele, e a gente mora junto, às vezes ele até fala, poxa, cara, acordei hoje meio carente e tal, não sei o que, às vezes a gente até brinca e tal. Dois ogros dentro de casa, meu irmão, um querendo consolar o outro porque tá longe do filho, mas coração é como um outro qualquer, não existe coração de pedra, a gente sente essa falta, mas todo dia, é igual eu falo, todas as noites eu sonho com um objetivo, mas todo dia eu acordo cedo e trabalho forte para poder esse sonho se tornar realidade. Então, é um conforto que eu vou dar para ele, para minha família. Eu acho que isso que eu boto sempre à frente. É uma motivação, né? Mais que especial. Eu até citei alguma reportagem que eu dei, essa última luta, a luta do Fly, que é meu companheiro de equipe, foi o Common Event, uma luta antes da minha. E a minha luta era a última, já não tinha mais ninguém no vestiário. Então eu fiquei sozinho, foi um momento que eu fiquei sozinho durante a luta dele, sozinho. O outro vestiário, claro, estava o outro adversário, mas com certeza com a equipe técnica. Então eu passei cerca de 25 minutos sozinho dentro do vestiário, mantendo o aquecimento sozinho ali e pensando o tempo todo na minha família, no meu filho, em tudo que estava acontecendo, para poder me fortalecer mais ainda espiritualmente. Eu acho que isso aí fez uma diferença imensa assim, para mim. Felipe, eu queria te agradecer e que você possa voltar aqui pra gente falar de mais vitórias suas, mais nocautes, de alunos seus também, porque não futuramente, né? Com certeza, Isso aí eu acho que vai ser uma coisa que eu vou ter mais orgulho ainda de estar falando. A gente falar da gente mesmo, de si próprio, é um pouco complicado, mas o orgulho que eu tenho é os meus alunos, a galera que chega junto. Eu nem trato eles como alunos, na verdade, eu trato sempre como parceiro de treino.
Eles me respeitam ao máximo, mas eu sempre trato como parceiro de treino e para mim é um orgulho imenso essa galera que tá vindo aí. E aí com os destaques você manda pra gente as notícias que a gente Com divulga aqui pra todo mundo também. Amanhã mesmo tem uma galera lutando, um evento interno, vai ser o W Force, um evento que está começando aí na região, no Farnese até, que é um grau preto meu. E vai ter uma galerinha lutando lá no amador e no profissional também. Se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo pra essa galera aí. Que bom. Gabriel, obrigado mais uma vez pelo presença. Sempre um prazer. Valeu, Felipe. Obrigado, meus portas estão sempre abertas. Beleza, meu irmão. Gabriel, muito obrigado, Felipe. Boa sorte na caminhada. caminhada. Obrigadão. E obrigado a você também que ficou com a gente até aqui. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira com mais um Mesa Quadrada. Abraço.